Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui o 8º vídeo dessa série de lições que tem como título Deus e a Aliança. E para seguir o nosso itinerário aqui do canal, nós vamos começar falando sobre palavras da Torá. E a palavra da Torá de hoje é Berit, que significa aliança. A gente vai estudar a construção pictográfica dessa palavra. Nas entrelinhas aqui de domingo, sobre a ideia da aliança, nós vamos falar sobre o voto de fidelidade, como o hebraico entende isso na linguagem, e também sobre o juramento. Falaremos também sobre Torá, Mitzvah, Mishpat, Hok, que significa lei. São vários nomes para lei, várias palavras para lei. Na aliança na história de segunda-feira, nós vamos falar sobre imagem e semelhança em hebraico. Muitas pessoas confundem isso, Alguns amigos até me perguntam como que podemos entender isso. Então nós vamos ver em hebraico como que a gente pode entender melhor essa imagem e semelhança, como que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Falaremos também nas entrelinhas sobre uma palavrinha chamada or, que significa veste de luz e também veste de pele. Vamos ver como entender isso. Falaremos, como está na linha da lição, sobre as 7 alianças de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Finéias, Davi e a nova aliança. Aqui na terça-feira nós preparamos como entrelinha os 5 aspectos da aliança. Vamos ver vários aspectos que uma aliança produz. Nós enumeramos aqui o Kadosh, Tzedekah, Muná, Rishlim e Edá. Mas fiquem ligados que vocês vão ter mais detalhes sobre esses aspectos da aliança. Na quarta-feira falaremos sobre primogenitura, que está lá na linha da lição. Vamos trazer na entrelinha a primogenitura. E na quinta-feira falaremos sobre o que a predestinação tem a ver com as festas judaicas. Como sempre você vai ver, e tem canais específicos aí no YouTube só falando sobre predestinação, ou a favor ou contra esse tema. E nós vamos falar também nas entrelinhas de quinta-feira sobre os 5 korbanot. Vamos ter aqui um gráfico para você entender certinho os tipos de korbanot que existia lá no templo naquele momento. Então fiquem ligados, muito obrigado por você estar chegando nesse canal, espero que vocês curtam, gostem desse conteúdo e se gostar, não se esqueça de se inscrever, acionar os sininhos, compartilhar e também comentar. Então logo mais falaremos sobre os comentários e as entrelinhas. Mas antes, chama a vinheta. Pessoal, antes de nós entrarmos aqui nas entrelinhas, no estudo da lição dessa semana, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que têm se envolvido com o canal, que têm se envolvido nos grupos do WhatsApp, divulgado o link dos vídeos aí em outros grupos no Facebook e nas suas redes sociais. Nosso muito obrigado. O 7º vídeo tem ganhado uma proporção bastante interessante, E louvado seja Deus porque é um material produzido para que as pessoas se aproximem cada vez mais da Torá e da mensagem que Deus tem para o ser humano. Gostaria aqui de nominalmente agradecer algumas pessoas que dedicaram um pouquinho do tempo para comentar. Denis Wilson Bizarri, Ailzete Cândida, Gilza Viana, Lúcia Souza de Abreu, sempre conosco, comentando e compartilhando. Gilza Viana, mais um comentário. Vonei Ricken, Elisângela Maria, Edna Patrícia, Fernando Ferreira, Saskia Câmara, e aí vai Antônio Vonei, Sidney Pereira, Carlos Souza, Nancy Ribeiro. Muito obrigado, pessoal. Vários comentários para vocês curtirem lá no canal. Então no vídeo lá você pode inclusive responder, às vezes os irmãos colocam alguma pergunta, mas vamos ao que interessa. É um vídeo bastante, a gente pretende ser bastante curto e sucinto nesse 8º vídeo. Vamos começar então a falar sobre palavras da Torá. E a palavra de hoje, Ricardo, é sobre aliança. O que significa aliança em hebraico? Palavras da Torá hoje está em Gênesis 9:9. Lúcio, lê pra gente. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Muito bem. Berit, gente, significa aliança, pacto, união ou tratado. Se escreve com a letra Bet, que na pictografia hebraica, que é como a estrutura da linguagem começou, ela seria uma casa. Legal. Ela é uma letra utilizada para dar inclusão a alguma coisa. No hebraico as letras elas grudam nas palavras e na verdade cada letra significa uma palavra específica também. Resh é cabeça, primeiro, início ou um homem pobre. Na pictografia hebraica era uma cabeça. O Tav é uma marca, é como se fosse um X num contrato, uma assinatura, um sinal ou um pacto. Óbvio que essa letra não podia faltar em Berit. Significado pictográfico, os 3 elementos concretos básicos é casa, cabeça e marca. 3 elementos que a gente possa construir. Primeira coisa,
uma marca dentro de um homem pobre. Nós pensamos no memorial eterno, aquelas marcas que vão ficar na face de Cristo, os espinhos, os cravos nas mãos e nos pés, que servirá para que nunca mais a humanidade e todo o universo se esqueça da consequência do pecado, que recaiu sobre ele, sobre o próprio Eterno. Segundo, primeira casa do pacto, se referindo aqui à velha aliança, que era de pedra, escrita em pedra. Vamos falar disso mais profundamente mais para frente. Pacto dentro da cabeça, a nova aliança, o Brit Hadashah, que no caso seria a lei, que não mais escrita em pedra, mas escrita na Lev, que é coração. Lev em hebraico é coração ou mente. Legal. Vamos agora então, iniciando agora dia a dia nas entrelinhas, sábado, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Alianças humanas, elas visam benefício mútuo. O autor da lição quer enfatizar isso aqui. Só que a aliança com Deus, ela é diferente. Com certeza. Vamos lá, Lúcio, escritura, para a gente entender isso. Filipenses 2, do verso 6 a 8, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz. Existe uma relação dentro da biologia, que é a entrelinha de hoje, gente, simbiose e parasitismo. Dê pra gente, Lúcio, a simbiose como é que funciona? A simbiose, isso relacionado às alianças, né, humanas e a divina aqui. A simbiose é uma relação íntima entre duas espécies de seres vivos, onde os dois se beneficiam. Isso é como o autor da lição fala das relações humanas. Geralmente nós buscamos benefício mútuo. Sim. Buscamos toda simbiose. aliança que a gente faz entre povos, nações, Sim. contratos empresariais. Agora olha o parasitismo. O parasitismo é uma relação em que um dos seres se beneficia e o outro é prejudicado. O exemplo típico é carrapato, são os vírus. Então agora vocês imaginem, gente, um Deus imenso, e ele se esvazia e se torna e faz aliança com o povo. Aí vem a pergunta, né? O que Deus ganha com essa aliança? Imagina o tamanho desse Deus e o tamanico nosso, e o amor dele para com seres tão insignificantes e prejudiciais. Ele não precisava de nada disso. Podia simplesmente retirar o carrapato. O carrapato e jogar. Muito vai interpretar tudo errado que a gente está falando, né? Às vezes, estão chamando a gente de carrapato, pessoal. É um jogo de linguagem que a gente está criando aqui, tá? Vamos lá. Domingo, na ponta da linha, a ideia da aliança. A aliança revela como Deus se relaciona com a humanidade, bem como a relação dos homens entre si. Vamos lá, Lúcio, a lição dessa semana é basicamente Neemias 10, tá? Nós vamos começar aqui, Neemias 10, versículo 1. Aí ele falou assim: e os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Aquias e Edequias. Então os que selaram foram... Isso, Tirsata a gente já falou na lição passada, é um título de um homem honrado. A palavra Hatum, que está aqui, separei elemento prefixal aqui, Hatum significa carimbo, assinado, fechado, lacrado ou assinante. Os chefes assinaram, a gente vê aqui Neemias assinando, só que tem mais pessoas que também assinaram. Lê aqui, Lúcio. E os levitas, aí o nome dos mais levitas. Nomes. E os irmãos, seus irmãos. Isso. A expressão em hebraico é irmão ou parente. Também assinaram. Quem mais que assinou, Lúcio? Os chefes do povo, todo o nome deles aqui. Rachei Haan, que é o significado de Haan aqui, ó. Isso. Na verdade, é povo, nação, massa, multidão, comunidade, população, parente ou membro da família na Bíblia, né? Vamos lá. Agora isso, né? Agora, além de todos os chefes, dos levitas, de Neemias, dos parentes, dos irmãos, a parte mais importante aqui, ó. Dá uma lida. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e entendidos. Também assinaram. Então vamos lá, vamos para o próximo slide, ainda no domingo. Então essa aliança, primeiro ponto, ela foi selada por todos. Por todos. Vamos lá, vamos continuar. Neemias 10, 29 diz: firmemente aderiram
a seus irmãos, os mais nobres dentre eles. Isso. Parar por aqui primeiro, gente. A palavra emuná, gente, ela significa fé, mas ela também significa firmeza. Então veja bem, esse aderir firmemente está relacionado à firmeza. Veja bem, eles fizeram um voto de fidelidade. Shavuá emunim. Shavuá, gente, é o voto. E o emunim é a fé. É como se eles tivessem feito um voto de fé, um voto de fidelidade. Nós vamos explicar mais para frente que este Shavuá emunim é muito mais. Porque emuná, quem acompanha o canal sabe que também significa cargo ou função. Então eles aceitaram um cargo e uma função. Então esse voto de fidelidade é um pouco mais do que a língua portuguesa pode trazer para a gente. Continua lendo. E convieram no anátema. Isso. Aqui o que acontece, gente? A expressão elemento oficial B, Alá. Em algumas traduções na língua portuguesa diz que eles fizeram um voto de maldição. Essa anátema vem de Alá, insultar ou maldizer, ou seja, caso eles não cumprissem, eles seriam amaldiçoados. A palavra Alá, ela significa maldição, mas nós estudamos mais para trás que também significa, não no sentido pejorativo, imigrar para Jerusalém, subir, ascender. Então ela tem esses dois sentidos, um sentido que é positivo e um outro sentido que é negativo. Aqui ele é empregado no sentido negativo. Legal. E também num juramento, que aí é o Shevuá, juramento, voto ou promessa. De que andariam na lei de Deus. E aqui a expressão Be-Torá Ha-Elohim. Esta lei aqui, Torá, é lei enquanto instrução. Se refere ao Pentateuco e todos os ensinamentos de caráter instrutivo geral que estão na Torá. Veja bem, Torá é o Pentateuco, é lei enquanto instrução, é doutrina, é dogma, é ciência no sentido de conhecimento. Pode continuar. Que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor. Mandamento aqui, gente, é Mitseot Yahué Adoneinu. É mitzvah, mandamento, ordem, preceito. Tudo bem, aí os legalistas param por aqui e não gostam do outro, do que segue o significado de mitzvah, que é boa ação ou ato de caridade. Então cumpram todos os meus mandamentos. As ordens do Eterno, o conteúdo finalístico das ordens do Eterno é justamente amor a Deus e amor ao próximo. E a própria conotação da palavra mitzvah, que é traduzida na língua portuguesa por mandamento, ela vem junto, boa ação e ato de caridade. Vamos lá, vamos continuar. E os seus juízos agora é mishpat. Isso. Uma palavra também que se refere à lei, mas é lei no sentido formal, no sentido processual. Mishpat é frase, sentença, arbítrio, decisão legal. Julgamento, justiça, lei, ordem ou costume. A raiz dela é shafat. E shafat significa também a execução da sentença. Então, mishpat é lei, mas no sentido formal, formalístico. Continua. Então tá, a gente já viu o mandamento, já viu o juízo e os seus estatutos. Estatutos. Separei elemento prefixal para cá, sufixal para lá. Huk. Huk é lei, mas no sentido de limite. Fronteira. Prazo é limite de tempo. Lei, regra, ordem, porção, ração, cota ou taxa. O Huk que também aí no neologismo seria também relacionado à lei cerimonial. Que legal, né, pessoal? Olha só, Torá, mitzvah, mishpat e... Mas agora qual é a ideia aqui deste versículo específico? Está totalmente relacionado com Levíticos 26 e Deuteronômio 27. O que Levíticos 26 fala? Levíticos 26 enumera: se cumprires os meus mandamentos, os meus estatutos, os juízos. Bênção, 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 bênção. Se não cumprir,
maldição, maldição, maldição. Se continuar cumprindo, 7 vezes mais, 7 vezes mais, e vai. Se dispersão, se continuar não cumprindo. Mas, depois de dispersão, se o seu coração incircunciso se humilhar, e isso nós vamos ver muito hoje. O povo, na semana passada a gente falou que ele leu isso, ele se identificou, perceberam que eles descumpriram a aliança e estavam se humilhando. Só que hoje nós vamos trazer um a mais, porque esta é a primeira faceta da aliança, gente. A faceta da aliança onde a Torá, onde os estatutos, eles foram escritos em pedra. Mas tem a outra faceta da Brit Hadashah, aliança do renovo. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Legal. Na segunda-feira, alianças na história. Vamos ver aqui na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, na segunda-feira, gente. Segunda-feira, a gente tem na ponta da linha, a aliança e o evangelho foram anunciados no passado. Mas o autor da lição, ele entende que é o seguinte, que progressivamente foram reveladas ao longo do tempo. Pessoalmente entendo que Adão, Caim e Abel sabiam muito mais sobre a aliança do que muitos pensam. Nós não podemos nos colocar, hoje em dia nós somos mais sábios do que Abraão, hoje em dia nós somos mais sábios porque nós só até podemos ter mais acesso ao conhecimento, mas cada ano que passa, desculpa a expressão, mas nós estamos mais idiotas. Nós temos muita informação, nós temos acesso a muita informação. Acesso. Necessariamente nós não temos compreensão. E agora ainda pior, porque ainda estamos tendo acesso a informações inúteis e manipuladas. Manipuláveis ao bel prazer, porque qualquer pessoa pode produzir agora conteúdo. E está no Google, é verdade, né? Exatamente. Está no blog e tal, alguma coisa assim. Mas vamos lá, o que mais? O autor da lição, ele enumera os elementos da antiga aliança, e ele fala que isso é importante, que são os mesmos da nova aliança. Os mesmos: santificação, reconciliação, missão e justificação. Na nossa entrelinha nós vamos trazer 5, porque aqui missão nós vamos pegar 2 palavras hebraicas para explicar melhor isso. O que nós fizemos na entrelinha, gente? Que está no próximo slide. Nós fizemos o seguinte: nós pegamos isso que o autor da lição fala, desses 4 elementos que ele enumera, e simplesmente vamos buscar o correspondente hebraico. E aí achamos 5. Exatamente. Vamos lá. Escritura. Aqui, deixa eu ver, Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ricardo, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Um dia desse um amigo meu perguntou, né? Mas como assim a nossa imagem, a nossa semelhança? Gente, essa primeira aliança é chamada de aliança edêmica. O autor da lição não vai fazer essa separação que muitos fazem, que é a aliança edêmica, que é a aliança da inocência, ou seja, antes do lapso, pré-lapsária, antes do pecado, né? E nesta, nós temos aqui, Vaiomer Elohim Nasser Betselemo Daikidimuteno. 2 expressões aqui. Selen é imagem, tá certo? Olha só, Selen seria figura, imagem, forma, semblante, ídolo ou cruz. Ela é da mesma raiz de Sel, que significa sombra ou proteção. Então o homem foi feito à sombra de Deus. É como se o comportamento dele funcionasse mais ou menos como a sombra e o raio do sol. O raio do sol, na verdade, a sombra, na verdade, nós temos um objeto, nós temos o sol, e quando o raio do sol bate sobre esse objeto, ele faz uma sombra. Então tem uma harmonia aí, certo? Esta harmonia, céu é sombra, ok? Mas também é proteção. O pessoal já deve estar lembrando daquela frase: a sombra do onipotente. Essa sombra do onipotente significa na proteção do onipotente. Legal. E vamos lá, continuando. Conforme a nossa semelhança. Demut significa aparência, imagem, figura ou vulto. É da raiz de dem, que significa sangue, ou sangue derramado com violência. Veja bem, gente, tinha uma coisa muito, a questão genética, a questão do sangue, a questão da família, a questão da linhagem.
para saber como uma pessoa era para eles era muito relevante naquela época a questão da família. Então, se você conhecia a história da família, você sabia, você teria uma previsibilidade do comportamento da pessoa. Então, este demut é com relação a comportamento. Então, havia também uma harmonia de ação, não era só de proteção ao pensamento. Então, aqui, essa imagem, pensamento, e aqui, semelhança, comportamento. Legal. Vamos Gênesis 3:21 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, maldita é a terra, espinhos e cardos também te reproduzirá, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Isso, importante, gente, que tem muitos críticos da igreja que falam que essa história de vestes de luz e que na verdade é uma invenção de vestes. Não, existe isso também dentro do judaísmo, de que Adão criou uma substituição. Mas da onde vem isso dentro do judaísmo? A questão ouro, gente, só que tem uma coisa, o ouro escrito, primeira coisa, é a mesma palavra. Não, mas não é a mesma palavra, porque aqui o ouro é escrito com Ain. E lá atrás, quando fala, vai Omer Elohim Yehi Or, e disse Elohim, haja luz, não é com um Ain, a letra Ain, é com uma letra Aleph, a primeira letra. Só que a palavra, ela surge na oralidade. A gente vê no hebraico, o que é mais comum no hebraico? O que você já viu mais comum no hebraico? Uma palavra e um monte de significados em português que a gente sempre traz. A gente traz 5 significados e uma palavra só. Agora aqui, veja bem, é a mesma pronúncia, or, só que fizeram a questão de grafar diferente, com letras diferentes. A palavra surgiu na oralidade, or. Não, mas vamos mudar a letra para diferenciar. E a gente já viu aqui que, na verdade, que eles não tinham essa preocupação. Por que essa preocupação? É daí que vem, dentro do judaísmo, também essa questão das vestes de luz. Dá uma lidinha aqui pra gente, Lúcio. A palavra hebraica para luz é or. Já a palavra hebraica para pele é também or. Só muda aqui a última letra, como você falou. Mas está escrito com a letra Ain em vez da letra Aleph. Você. Exatamente. Só abrindo parênteses, lembrando que esses slides, às vezes a letra está bem pequena, né? O link para esses slides está aqui na descrição do vídeo, pessoal. Até pelo celular você consegue acessar esses slides, beleza, pessoal? Tá, então veja bem, gente. Nós temos então a aliança adâmica, pré-lapso e pós-lapso. Agora o ponto interessante aqui também deste or, pele. Inclusive o Espírito de Profecia trabalha muito com isso. Que aqui nós teríamos o primeiro elemento do cordeiro morto. Isso. Nestas vestes que foram feitas em razão do pecado, o primeiro simbolismo do cordeiro de Deus que foi morto. Só para criar uma lógica, é impossível tirar a pele do cordeiro deixando ele vivo. Claro. Né? Então o pessoal às vezes não liga. Agora voltando aqui no Gênesis 9:11. Opa! Isso mesmo. Isso, 9:11. 3:21. Aliança adâmica da graça. Sim. Não, o Word aqui já foi. Agora aqui, 3. E eu convosco estabeleço o meu concerto. A gente já viu que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Só um pouquinho, gente. Aqui antes a gente falou do Or, mas a gente esqueceu de falar do resto da aliança, né? Tá. Veja bem, gente. Tem outros elementos também no sentido de maldição. O Lúcio já leu aqui, ó. A mulher multiplicarei grandemente sua dor. Uma maldição sobre a terra. Vai crescer espinhos, cardos. O homem, no caso do suor do seu rosto. Antes do lapso, eles trabalhavam. E lá, no Nova Jerusalém também haverá trabalho. Mas, entretanto, não vai ter isso, não vai ter cultivar a terra, porque a terra é boazinha, né, como diriam alguns. Vamos lá, agora embaixo, Lúcio. Então, de Noé. Nós já vimos a edênica, inocência e a adâmica graça, né? E agora a noética. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Isso. O arco-íris é um símbolo desta aliança com Noé. A terra não seria mais destruída com água. Próximo. Só que esse berite aqui é o mesmo berite da aliança? É o mesmo, né? Sim. Porque depois temos aqui um outro berá que a gente vai ler depois.
4. E abençoarei, Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso, gente, essa é a aliança abrâmica. A história de Abraão, clássica. Isaac, o Senhor, o Eterno, pede a ele o sacrifício do seu filho, e ele atende esse pedido, sempre dizendo que o Senhor proverá e arrojarei, e até que Deus provê realmente o cordeiro. E aí o reforço daquele simbolismo com relação à aliança. Este cordeiro que substituiu o sacrifício de Isaac, na verdade, é um símbolo também do Messias, que é o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esta aliança é uma aliança de bênção. E é para, veja bem, gente, a expressão em português que está todas as famílias da terra. Só que não utiliza Aretz, que é terra. Utiliza a expressão Ha-Adamá, é o nome de Adão. Nós podíamos traduzir com uma equivalência, vamos dizer assim, dinâmica, dizer que é a família adâmica. Todos os descendentes. É a linhagem de Adão, é todos os descendentes de Adão. O Lúcio falou aqui, Berá é abençoar, saudar, felicitar, agradecer ou exaltar. Esta é a expressão hebraica que está ligada com a aliança adâmica. Só explicar para quem está chegando no canal, né, que às vezes o B e o V, né, em hebraico tem... Isso. Que às vezes a pessoa não entende. Quem está aqui está vará e aqui está lendo berá. E por que eu separei isso daqui? Só para dizer que berá não, porque berá é da mesma raiz de bará. Veja bem, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. São os mesmos, essa bênção adâmica vai utilizar uma palavra para abençoar com os mesmos elementos da criação, os mesmos elementos pré-lapso. Então veja bem, esta é para nos ressaltar que esta bênção aqui, ela se refere àquilo que Adão perdeu. Original. Aquilo que Adão perdeu. Então essa bênção é para restaurar o Bará Elohim, ou seja, a criação divina, ou seja, o Yetzer Hatov, natureza boa, aquele Senhor que criou e sempre dizia Tov, 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 e depois Tov Meod, muito bom, o Yetzer Hatov. Beleza? Legal, amaldiçoarei agora o Kalei. Kilel significa insultar, maldizer, amaldiçoar ou imprecar. Adam, que eu falei, é homem, indivíduo, pessoa, ser humano, humanidade, o nome. Eu coloquei aqui, por equivalência dinâmica, família adâmica. Ainda na segunda-feira, sobre a aliança na história, nós vamos falar aqui ainda sobre a aliança mosaica. De Moisés, pode ler, Lúcio. Só ver a referência, Deuteronômio 30, verso 3 diz: Amará, pois, o Senhor teu Deus, guardará a sua observância, os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias, e será que, sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, te recordares dela dentre todas as nações, para onde eu te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, então o Senhor teu Deus te fará voltar ao teu cativeiro. Beleza, questão de lei, gente. Rok, já expliquei lá atrás, né? Limite, fronteira, prazo, lei, regra, ordem, porção, ração, cota ou taxa. É cerimonial. Estatutos. Geralmente, em algumas traduções, vem como estatutos. E aqui está estatutos. Mitzvah, mandamento, ordem, preceito, boa ação, caridade. Nós entendemos lei moral ou mandamentos. É a ordem, mitzvah. Essa aliança mosaica, ou aliança de Moisés, ela está vinculada diretamente com Levíticos 26 e Deuteronômio 27. Que fala de uma riv, que fala de uma contenda de Deus com o seu povo, do Eterno, de Yahweh, com Israel. Em função do Yetzer Hará, ou seja, da natureza má, nós não conseguimos cumprir essa aliança, e nós vamos ver isso, Josué fazendo essa advertência para o povo. Nós não conseguimos cumprir, porque nós não somos mais plenamente bons, o Hatov, nós não temos isso. Então por isso que precisa da aliança do renovo, e o Messias é o ponto central dessa aliança do renovo. Então nós não podemos ler essa aliança mosaica achando que nós conseguimos cumprir isto perfeitamente. Quando chegar em Josué isso vai ficar mais claro, uma passagem que tem mais sobre Josué, mas vamos continuar aqui.
Vamos lá. Aliança agora de Finéias, aqui Isso. em Números 25:13. E ele e sua semente, depois dele, terá o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Tá certo. Então, com Finéias, nós temos lá na velha aliança, tendo sido feito um concerto de sacerdócio perpétuo. E a palavra aqui, ó, Berit, Kahonat, Olam. Só que quem é o sumo sacerdote que está no santuário celestial? É Finéias? Não. É Jesus. É Yoshua. Então aí é que nós vemos esse trânsito entre velha e nova aliança. São os mesmos elementos. Então, quando a gente fala de velha aliança e nova aliança, é aquilo que se costumou falar entre tipo e antitipo. Então vamos continuar. Aliança agora davídica. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Isso, agora de novo, gente. A gente tem aqui o Melec, que é rei, e Olam de novo. Mas cadê Davi? Davi morreu. Cadê o descendente da linhagem de Davi que está vivo? Tem um. Quem é? Messias. Jesus. E ele está onde? No céu. No santuário celestial, fazendo o quê? Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um rei que também é sacerdote. Então, esta parcela da aliança davídica também tem aquela noção velha e nova, os tipo, antitipo. Nós temos um rei que dá continuidade e por isso que esse reinado é eterno, que é Jesus. E agora a gente vai começar a falar sobre a sétima aliança, que é a nova aliança. Jeremias 31:31. E eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Berit Hadashah. Isso, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Kadosh. Desposado. Isso. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa aliança do renovo, vamos repetir, gente. Tem a Torá que está na nossa mente. A gente lê a Rumash, que é texto, Torá na mente, mas ela vai entrar em contradição com a Torá da carne, a Torá que me faz pecar, ou seja, a lei em Constituição que me faz pecar. Só que nesse novo concerto tem um novo elemento, porque agora a Berit não é mais em pedra. Não, ela vai ser escrita no coração, não vai ser mais escrita em pedra, não vai ser mais escrita em pergaminho. E aí nós temos a Torá do Espírito que harmoniza tudo isso. Esta é a promessa. Isto é velha aliança e nova aliança. A Brit Hadashah. Um detalhe interessante, gente. O Novo Testamento inteiro em hebraico também é chamado de Brit Hadashah. Incorporado. Inteiro. Inteirinho. Os evangelhos, as cartas, o Apocalipse, tudo aquilo é Brit Hadashah. Legal. Avançando agora para a terça-feira, a estrutura da aliança, nós vamos ver sobre os 5 aspectos da aliança. Na ponta da linha, Ricardo. Devemos escolher hoje a servir a Deus. É isso que o autor da lição pretende falar. Agora vamos chegar lá aquilo que eu falei, gente. Em Josué aqui vai ficar mais claro as coisas. 24 inteiro. Né? Vamos lá. Pode ler, Lúcio. Primeira coisa. O autor da lição, ele vai falar que existe uma estrutura comum em todas as alianças. Que nós preferimos falar que na verdade é a mesma aliança, mas é que ela vai sendo explicada. Eu trouxe aqui só para lembrar, né? Santificação, reconciliação, missão e justificação. Isso. Então veja bem, gente. A aliança ela vai sendo reexplicada ao longo do tempo. Vão dando mais indícios para ficar mais clara o que seria esse Berit. Mas o autor da lição fala que os teólogos dizem que existe uma estrutura comum, com uma declaração preliminar, um prólogo histórico, uma série de determinações ou ordens, bênçãos e maldições, e por fim, testemunhos, que também em hebraico é lei. Edá é uma forma de lei, mas é uma lei que serve de testemunho. Vamos lá. Aí em Josué 24, a gente tem a declaração, tem aquela declaração preliminar, mas também nessa declaração preliminar sempre tem a apresentação. Assim diz o Senhor de Israel, Yahué Elohei Israel. Vamos lá.
prólogo histórico. Não vamos falar todo esse prólogo histórico, mas lá em Josué, mais ou menos, dá uma lidinha. Está resumido, né? Está bem resumido. Além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram aos outros deuses. E a Isaac dei Jacó e Esaú. Então enviei Moisés e Arão e reticências, ouvir a Balaão. A história de... Então veja bem, esse prólogo histórico ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai falar do povo, o povo que se corrompeu ao paganismo, vai falar de Balaão, da bênção de Balaão. Recapitulando a história. Vai falar da terra que foi dada, de Canaã, né, que foi devolvida ao povo de Israel. E aí depois vem determinações. Dá uma lidinha lá. Agora, pois, temei ao Senhor. Lembra que temei, gente? Iehu, essa expressão aqui significa, o pessoal lembra? Lúcio lembra, né, Lúcio? Não. Honrar. Honrar isso. Não é só ter medo, gente. É honrar. Então vamos lá. E pode ser trocado aqui por honrou ao Senhor e serviu com sinceridade, com verdade, e deitai fora os seus deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Isso, então tem uma determinação para o povo. Escolha hoje quem vocês irão servir, quem vocês irão honrar. A expressão hebraica para servir aqui é avot. Depois tem o pacote das bênçãos e maldições. Dá uma lidinha lá. E diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Isso, aqui é o ponto, gente. Lembra que eu falei que depois do lapso, em razão do conflito, em razão de nós termos Yetzer Hatov e também Yetzer Hará, natureza de carne e natureza de espírito, natureza má e natureza boa, nós não temos condições. Daí algumas traduções, não podereis. Só que a expressão hebraica aqui, gente, que a gente encontra é koar, que significa força, poder ou habilidade. Prefiro traduzir por poder aqui, mas em algumas traduções vem a seguinte tradução: não tereis condições. Capacidade, vocês não terão capacidade, vocês não terão recurso. Então o que Josué está falando para o povo? Então Josué disse ao povo: não tereis condições de servir ao Senhor. Portanto, Deus é Deus santo, Ele é Kadosh, Ele é Deus zeloso. E a expressão aqui, Elcaná, em algumas traduções vem a questão de Deus ciumento, de Deus invejoso. Porque Kiné significa invejar, cobiçar, ter ciúmes, ter zelo, ser adepto fervoroso. Como é Deus, gente, eu prefiro, porque em língua portuguesa o ciúme não é uma coisa muito boa. Você pode até utilizar, não está propriamente errado. Mas se você for traduzir Deus ciumento para a língua portuguesa, muitas pessoas nossa cultura interpreta de outra forma. Isso, vão associar Deus um tipo de esposo que não tem nada a ver com Deus. Então é melhor Deus zeloso, ou seja, um Deus que te ama fervorosamente. Então nesse sentido. Vamos lá. E o quinto aspecto aqui da aliança, testemunhas. Testemunhas, pode ler. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então agora nós temos aqui duas leis, gente, para dar força no caso, a promessa. Duas edá aqui. Primeiro, o próprio povo. O próprio povo serve de lei que ratifica a promessa. E a pedra também serve porque é um símbolo para eles de algo duradouro, de algo eterno. Inclusive tem vídeo do Rodrigo Silva falando que naquela época, se você desse uma flor para alguém como símbolo do seu relacionamento, porque a flor murcha. Agora se você desse uma pedra, né? O significado. O significado é duradouro. Algo duradouro. Vamos continuar. Legal. Ainda na terça, sobre a estrutura da aliança, temos aqui os cinco aspectos. Aqueles aspectos que o autor colocou na lição, nós buscamos o correspondente hebraico. Kadosh é ser santo, santificar, consagrar, bem dizer, ou desposar. E esse jogo de linguagem do desposar, nós encontramos, gente, no Velho Testamento. Eu desposei, o Eterno falando que eu desposei o povo. Kadosh. Então esse é o primeiro aspecto da aliança. É o Eterno, o esposo, e Israel. E achar ela é retidão com Deus. Só que, lembra que Josué falou? Vocês não têm? Não tem capacidade, não tem habilidade. Tem capacidade. Mas onde vem essa capacidade? Aqui
embaixo, nós vamos entender onde vem essa capacidade. Tzedek seria justificar, inocentar. Então no Yom Kippur nós somos justificados, inocentados, e por isso qual é o critério? É a lei. Ok, o critério para essa justificação é a lei. Só que a lei também, ela coloca o cordeirinho, que é no caso Yoshua. E tendo emuná no Cordeiro de Deus, em Yoshua, fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, mas também função. Se eu tenho emuná no Messias, eu tenho que levar o Evangelho. Eu tenho que praticar ato de caridade. Para ser salvo? Não para ser salvo. Mas eu preciso me manter constante nessa função, independente de pecar ou não. E se eu pecar? Continua na sua emuná. Continua na minha emuná. E quem pregar algo diferente disso, gente, é outro evangelho, anátema, exclua, maldição. Está retirando o capacete da salvação, como foi falado lá na semana passada. Avod, trabalho, serviço, adorar a Deus. Então, quando a autorização fala em missão, nós pegamos emuná e avod, que é trabalho, serviço, adorar a Deus, render culto. E agora, o outro elemento seria rishlim, completar, terminar, acabar ou reconciliar. Então, passando por isso, a Berit serve para nos reconciliar com Deus. Essa reconciliação só através do Messias, expiação de pecado no Messias. E o Edá seria lei enquanto testemunho, comunidade, público, congregação, grupo, testemunha, mulher, ou seja, Israel, esta mulher escatológica, Yashar, retidão com Deus, que só adquirimos com Yoshua. Então só é Israel quem tem emuná em Yoshua, quem trabalha, quem serve ao Eterno pregando o Evangelho. Que legal, pessoal. Avançando agora para quarta-feira, vamos falar sobre os primogênitos, primogenitura. Mas na ponta da linha, com a ajuda de Deus é possível manter hábitos corretos e se manter firme no caminho. Ou seja, esse firme é emuná. Você se manter no cargo, na função pela qual Ruach HaKodesh escolheu, e você se manter para você, e você se manter nesse caminho. É possível você manter bons hábitos corretos. Vamos lá. Escritura, Lúcio. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Neemias 10, 30. Qual que é o problema aqui, gente? O problema aqui não é o casamento em si, é novamente aquela questão, é a finalidade desse mandamento. Essa questão aqui, gente, é que estas filhas de outras terras poderiam contaminar esta reforma. Então, eles estavam nesse período aqui, não só se abstendo de mais coisas e fazendo algo mais. Neste caso, traria danos a esta reforma. Em outros casos, por exemplo, vocês lembram a história de Sansão. Era plano de Deus de que ele se relacionasse com a primeira esposa dele e com a segunda esposa dele. Não era para ser tão torto quanto foi, em função da natureza de Sansão, mas aquele relacionamento, naquele caso específico, foi tolerado, foi consentido. Aqui, não, eles precisavam se afastar, é uma outra fase, eles foram chamados para uma outra emuná, para uma outra missão. Agora continua aqui, Lúcio. Neemias 10, 31 diz assim: que trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo, e toda e qualquer cobrança. Tá, primeiro, 1 e 2 aqui, gente, é para se abster de influência. O 1, na verdade, é para se afastar da influência do paganismo, que essas outras mulheres ou esses casamentos poderiam trazer. Este daqui, gente, esse 2 aqui, é para influenciar. Nós temos então a primeira promessa, o primeiro elemento da promessa que eles fizeram, não serem contaminados. E o segundo, eles influenciarem. A finalidade do sábado. O sábado, em algumas fazendas, eles traziam coisas para vender. E eles não tomavam nada deles no sábado. Não é, sai daqui, não quero comprar. Não, é para eles mostrarem para eles. Exato, a finalidade do sábado. E depois aqui, depois aqui é o descanso da terra. Descanso da terra e
depois toda a cobrança. Lembra que nós falamos dos juros, da penhora nas lições passadas? Que instituições governamentais que estavam se utilizando da pobreza do povo para um pequeno grupo ficar cada vez mais rico, através da pobreza daqueles que... Então, e a outra parte da promessa é aquelas cobranças com penhor se abstenham. Vamos continuar. Continuando. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Isso, nós vamos falar melhor isso na quinta-feira. Isso daqui também, eles também do templo. Eles também se comprometeram a um ciclo. Essa expressão aqui, gente, ó, shekel, é o ciclo, é a moeda que era dada para o templo, que eles se comprometeram a manter o Mishkan Kodesh. Continua. Neemias 10:36, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores de ano em ano à casa do Senhor. Bikur significa maturação ou primícias, o primogênito. Nós vamos explicar melhor isso na quinta-feira, com relação a essa primogenitura aqui. Lúcio, dá uma lidinha lá pra gente. Em Êxodo que 13, é a parte 2. Da entrelinha aqui de quarta-feira. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. O que estava acontecendo aqui em Neemias 10:36, gente? Eles estavam voltando, certo? Só que não deveria provavelmente ter levitas suficiente para o trabalho. Antes de existir levitas, os primogênitos faziam esse trabalho. É isso que a gente via aqui, ó. Os primogênitos eram santificados e eles fariam esse trabalho sacerdotal. Depois vieram os levitas e esse trabalho ficou para eles. Específico. E agora eles estavam precisando de algo mais, porque agora era um renovo, era uma restauração. Então, o algo mais era, além dos levitas, que deviam ter alguns levitas, a gente viu que os levitas, eles assinaram também, então tinha alguns levitas. Mas agora também eles estavam restaurando o sacerdócio dos primogênitos. Leia Albert Barnes, Lúcio. O comando é dirigido a Moisés. Era para declarar a vontade de Deus que todo primogênito fosse consagrado a ele, separado de todas as outras criaturas. O comando é expressamente baseado na Páscoa. O primogênito, isento da destruição, tornou-se, em sentido novo e especial, propriedade exclusiva do Senhor. O primogênito do homem como seus ministros, o primogênito do gado como vítima. Em lugar do primogênito dos homens, os levitas, então, eram devotados aos serviços no templo. Leia Joseph Benson. Sobre o primogênito do homem, se os homens foram reivindicados para as ministrações sagradas do ofício sacerdotal, mas depois que a comunidade judaica foi formada, os levitas foram escolhidos para oficiar em seu lugar, e não mais os primogênitos. Perfeito. Vocês notaram o comentário de Albert Barnes que ele fala aqui, gente, que esses primogênitos estão relacionados com Páscoa. Não só Páscoa. Páscoa, Hag Masot e Rabikurim, primícias, que nós vamos ver isso na lição de quinta-feira. Exatamente, ou seja, o que nós vamos falar sobre as festas e vamos falar também sobre a predestinação nas entrelinhas. Mas primeiro na ponta da linha, Ricardo. O templo revela o plano de salvação e o caráter de Deus. O templo é chamado de o Mishkan Kodesh. Mishkan Kodesh. Vamos lá, escritura, Lúcio. E diz lá, vamos lá. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, nós lemos isso, para o ministério da casa do nosso Deus. Para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes e para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa de nosso Deus. Primeira parte aqui, gente, ofertas e manjares e contínuo holocausto. O autor da lição, ele cita aqui na lição de domingo, ele vai falar da linhagem de Sete e da linhagem de Quem, da linhagem de Caim. Automaticamente nós lembramos do Corban dos dois. É chamado Corban Minha. Este Corban é uma palavra que é utilizada também para sacrifício, mas ela vem de uma raiz que significa aproximação. Então, o Corban, o que era feito no Mishkan Kodesh, aquele cordeirinho, não só cordeirinho, mas ofertas de manjares que eram trazidas, ofertas de refeições que eram trazidas, elas possuem significados. O Corban significa o aproximar-se com Deus. Então você se aproxima com Deus, o Corban,
com o cordeirinho é a mesma coisa de você se aproximar com Deus, com emuná no Mashiach, com emuná no Messias. Este é o simbolismo é aquilo que Josué disse, vocês não têm habilidade, mas Yoshua tem. Então eu me aproximo com emuná no Mashiach. É a mesma coisa de eu chegar com holocausto. É o Korban Olá. O sacrifício de Abel foi Korban Olá. O sacrifício de Caim foi Korban Minhá exclusivamente. Mas espera um pouquinho, mas no Vaikra, no Levíticos, fala os dois. Então qual foi o erro de Caim? O erro de Caim é que sempre o Korban Olá até poderia ser feito isolado, mas Korban Minhá não, porque Korban Minhá é sacrifício de consagração, e ele sempre vinha junto ele deveria vir junto com o Korban Olá na cerimônia. Então não adianta você consagrar os seus atos, consagrar as suas ações, porque aquilo, como Josué falou, vocês não têm habilidade para isso. Precisa se aproximar com Cristo. Então primeiro você se aproxima com Cristo, com o Cordeiro, Korban lá, e depois o Korban Minhá, que é refeição, é consagração dos seus atos. Aí você vai emunar função, aí serviço, adoração, avod. Então vamos lá. Então este é o primeiro ponto. O povo, eles estavam resgatando tudo isso. É por isso que nós estamos explicando esse contexto aqui. De Neemias, né? Então, isso. No tempo de Neemias, eles trouxeram o ciclo. Aqui a gente tem a questão da manutenção do templo propriamente com dinheiro, mas também tem essa questão ligada à salvação aqui dos Korban, que a gente vê aqui já explicando, manjares, questão dos sábados, a gente já falou. Agora a entrelinha que a gente traz aqui é a questão das festas. Gente, dá uma olhada aqui. A expressão festas solenes, Lamoadim, daí Velá Kadoshim. Separa o elemento prefixal e sufixal, aqui vem Moad. Moad é predestinação. Então veja bem, é uma palavra, e aqui festa solene. Então, Moad Kadosh é traduzido por festa, mas não tem problema, porque a festa aqui é sinônimo de direcionamento, orientação, destino, predestinação. O apóstolo Paulo fala que as festas são educativas, elas explicam coisas do passado, coisas que já aconteceram, ela explica aquilo que era tipo, mas ela mostra o futuro, o antitipo, a eternidade. Então nós temos aqui o que nas festas? Aqui temos Páscoa, e tinha aquele cordeirinho pascal que era morto, que era Cristo. A Hag Massot, pães asmos, comer ervas amargas, é o Messias sepultado. Rabi Kunim primícias, ele ressuscita. Ele ressuscita dos mortos. Aí depois a gente tem semanas, que é Shavuot, derramamento do Espírito Santo. Shafarot chama esse povo que houve derramamento, anuncia que está vindo Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação, e depois Sukkot, quando o Messias vem e cumpre totalmente esta aliança. Então legal, né? Está respondido aí. O que tem a ver a predestinação com as festas? Porque as festas servem de orientação, de direcionamento, de advertência. O Messias veio, morreu, ressuscitou, houve derramamento do Espírito Santo, as profetas já estão anunciando, houve derramamento do Espírito Santo, anuncia o Evangelho, que haverá o Yom Kippur, 1844, teve o passagem do Santo para o Santo, começou o Yom Kippur, estamos agora do Yom Kippur para o Sukkot. Que legal, né? Então agora falta Sukkot, ainda temos que anunciar Sukkot. Essa é a nossa advertência. Que legal, pessoal. E aí no canal a gente sempre tem resgatado aqui as festas judaicas, o significado delas, porque é muito forte a crítica do meio evangélico falando que o Velho Testamento não tem nada a ver, que as festas são coisas antigas. Então, quando você entende isso aqui, você cria um link sobre Velho e Novo Testamento, na verdade, eternidade, né? E tem mais aqui, gente. Para coisas sagradas, sacrificadas pelo pecado, reconciliar. Kippur, gente, é a mesma expressão do Yom Kippur. Kippur é expiação, Kippur também é reconciliação de Israel. No Yom Kippur que ocorre a reconciliação. Vamos para o último slide? O último slide nós vamos trazer, então, agora a questão dos Corbanotes aqui. Vamos lá, aquilo que a gente falou, gente. Eu vou dar um zoom lá para ficar melhor para você. Olha só, gente, Mishkan Kodesh, tá? Esse aqui, Mishkan Kodesh, primeira figura aqui, ó, gente. Aqui nós temos o altar do holocausto.
onde o cordeiro era morto, onde as ofertas eram aqui, é símbolo de Cristo. Aqui nós temos o sacerdote. Veja bem, o pecado, o sacerdote é como se ele transferisse do pecador para o animalzinho que era sacrificado aqui. Isso aqui simboliza Cristo morto na cruz. Aqui nós temos a bacia onde o sacerdote lavava sua mão, simboliza o Rio Jordão. Aqui nós temos a cortina do Mishkan Kodesh. Dentro nós temos o candelabro, simboliza o Espírito Santo, a mensagem que o Ruach HaKodesh revela plenamente, por isso 7, durante todo o tempo, toda a história da humanidade. Nós temos a mesa com os 12 pães, Cristo como sendo o pão da vida para cada tribo, ou seja, para todo Israel. No Yom Kippur, o sumo sacerdote passava dos santos para o santo dos santos, Kadosh Kadoshim. Aqui nós temos a arca do concerto. Ele pegava aquele sangue e ele aspergia sobre a arca do concerto. Dentro está o cajado de Arão, tábua dos mandamentos e maná. Esse sangue era como se ele selasse o que estava lá dentro, para que o sacrifício fosse aceito. Então passava o pecado do pecador para o cordeirinho, do cordeirinho para o santuário, e no dia do Yom Kippur, depois do Yom Kippur, depois chegava Sukkot, passava para o bode Azazel, no caso o símbolo de Satanás. Este é o ciclo. Aproximação com Deus, para que isso tudo seja possível. Corban voluntário, corban obrigatório. Nós temos Olá, Minhá e Shalim. Aqui, Olá é aquele do holocausto do cordeirinho. Minhá e Shalim seria oferta de manjares e oferta de paz. Aí nós temos aquele obrigatório, que é o Hatat e o Asham. É pelo pecado voluntário e pelo pecado involuntário, pela congregação em geral. Isso é o Corban, formas de aproximação. Lúcio, pode voltar. Espera agora. Bom, pessoal, e agora, para a gente encerrar a lição, nós temos aqui as perguntas para discussão de sexta-feira e temos sempre a participação do nosso companheiro, nosso parceiro aqui do canal, que eles são lá do canal Intelectos Apologéticos, mas participam aqui no canal Entre Linhas também, num collab, né? Então está aí agora com você, Marcos, as perguntas para a discussão. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e que bom que você chegou até esse ponto do vídeo. Significa que você passou aqui pelo menos 1h30 estudando profundamente a Palavra de Deus e investindo seu tempo naquilo que há de mais precioso. Nessa semana nós estamos falando sobre a aliança de Deus com o seu povo, uma aliança perfeita e uma aliança que não deixa espaço para falhas, porque, como a Palavra de Deus diz, Jesus ele é tanto o autor da aliança, como também é o seu fiador. É ele que paga a aliança, é ele que paga os débitos dessa aliança, né? Aqui no estudo adicional, na sexta-feira, na pergunta para discussão, diz assim: você faz promessas e não as cumpre? Isso já aconteceu com você? Como evitar um erro semelhante a esse? O elo fraco da aliança, né, do nosso pacto com Deus, está no ser humano. E sempre que nós depositamos confiança demais no ser humano, como por exemplo o apóstolo Pedro, né, que disse: eu jamais te negarei, Senhor, e algumas horas depois estava negando, né, a Jesus. Então, quando nós depositamos confiança no elo fraco dessa aliança, que é no ser humano, nós tendemos a falhar. Por isso nós devemos sempre depositar todas as nossas forças, toda a nossa esperança em Jesus, que é, como eu disse, o fiador dessa aliança. Ele que cumpre todos os parâmetros, todos os méritos, tudo que é necessário para que essa aliança aconteça. A pergunta número 2 diz assim: a aliança é o estabelecimento legal de um relacionamento, ou seja, quando você, é um pacto, né? É um contrato. Se quebramos a aliança com Deus, Ele é sempre fiel. Então, nunca acontece a quebra de aliança da parte de Deus. Deus sempre mantém a sua fidelidade conosco, né? E a fidelidade divina pode nos atrair a uma ligação íntima com o Senhor e assim nos ajudar a viver como deveríamos? É a pergunta, né? Então, se nós sabemos que Deus está sempre disposto a manter a sua aliança conosco, tanto que entregou o seu próprio Filho, né, o preço mais caro que pôde ser pago para que essa aliança se cumprisse, Jesus Cristo precisou vir morrer no nosso lugar para que isso acontecesse, para que a aliança fosse possível, né? Para que nós não pagássemos o preço pelos nossos pecados.
Assim também, Jesus Cristo ele viveu essa aliança por nós. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz que assim como Adão, a partir do verso 12, diz que assim como Adão pecou e todos nós pelos nossos pecados, assim também Jesus Cristo ele viveu essa aliança por nós. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz que assim como Adão, a partir do verso 12, diz que assim como Adão pecou e todos nós somos herdeiros do pecado, assim também pelos méritos de Cristo todos nós seremos justificados. Então Jesus Cristo, ele não só morreu por nós, mas viveu por nós. Cada ponto da vida de Jesus, cada aspecto da vida de Jesus, cada momento de fidelidade de Jesus, desde o dia em que foi gerado no ventre de Maria até o dia que morreu, Jesus Cristo cumpriu todos os aspectos da aliança, todos os aspectos da justiça, né, como ele diz no batismo. Muitas pessoas dizem que Jesus Cristo se batizou para nos dar exemplo. Isso é, de certa parte, verdade, mas na verdade ele diz ali que ele estava se batizando para cumprir toda a justiça. O que significa isso, cumprir toda a justiça? Significa que alguém que morre sem se batizar, Jesus Cristo já se batizou no seu lugar. Então alguém que morre sem cumprir os mandamentos, mas aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo já cumpriu por ele. Nós, quando estamos na presença de Deus, representados por Jesus, nós temos uma vida inteira de fidelidade a apresentar, não pelos nossos méritos, mas pelo que Jesus fez por nós, né? Aí a pergunta número 3 diz assim: você já foi infiel ou rejeitou as promessas da aliança? Muita gente fala da aliança, né? O que é a aliança? Mas poucas pessoas já leram a aliança aqui na palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí tem 2 pontos. Então ele está dizendo aqui quais são os termos da aliança. Ele diz assim: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o termo da aliança é esse, é que aquela velha aliança que estava escrita em tábuas de pedra e que consistia apenas em obrigações, em regras a serem cumpridas, agora ela vai ser implantada no nosso coração e na nossa mente. E nós vamos poder dizer como o salmista que diz: Senhor, como amo a tua lei. Então aquele que se entrega a uma aliança com Cristo, ele não é um simples cumpridor da lei, mas ele é alguém que ama a lei, que ama todos os aspectos da lei, que vive integralmente para que está firmado nessa aliança. Sempre que nós quebramos a lei de Deus, nós estamos quebrando essa aliança. Então aquele que se entrega a uma aliança com Cristo, ele não é um simples cumpridor da lei, mas ele é alguém que ama a lei, que ama todos os aspectos da lei, que vive integralmente para que está firmado nessa aliança. Sempre que nós quebramos a lei de Deus, nós estamos quebrando essa aliança. E assim, nós estamos necessitando de refazer a aliança com Cristo novamente. Por isso, nós precisamos sempre estar procurando colocar os princípios de Deus, não os princípios legais, mas princípios morais, princípios de amor de Deus dentro do nosso coração, para que possamos cumprir a lei na sua integralidade. Nós precisamos disso, que isso seja implantado pelo Espírito Santo no nosso coração. E Jesus Cristo disse que sempre que nós orarmos pedindo que o Espírito Santo esteja atuando em nosso coração, essa oração seria atendida. Por isso eu gostaria de convidar você agora a curvar sua fronte para que possamos encerrar esse estudo pedindo a Deus que implante as verdades que nós estudamos aqui, as verdades da sua palavra, principalmente os princípios da sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cumprido a sua parte na aliança conosco. Agora nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito atue no nosso coração, na nossa mente e implante os princípios dessa aliança no nosso coração para que possamos ser cumpridores e amantes dessas verdades. Te pedimos isso, Senhor, sem mérito algum, reconhecendo que somos fracos demais para fazer a nossa parte nessa aliança. Por isso te pedimos que, pelos méritos de Jesus, sejamos aceitos na Tua presença. Enche-nos do Teu Santo Espírito, é o que te pedimos, pelo nome de Jesus. Amém.
Valeu, Marcos. Obrigado pela oração, obrigado por você que está assistindo aí, por participar aí desse canal. E lembrando sempre, pessoal, que essa obra não é nada se você não assiste, se você não compartilha, se você não valoriza ela. Então, muito obrigado por nos valorizar, dedicar um pouco do seu tempo. E nos vemos, então, nas entrelinhas da 9ª lição, já caminhando aí para o fim, já com as cidades iluminadas, preparando aí já para o Natal, encerrando mais uma série de estudo. Então, tchau, tchau.